Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila, de Matemática A. Hoje a gente vai ter a aula 3 de funções, conceito, domínio, contradomínio e imagem de uma função. Hoje a aula é um pouquinho mais rápida, né? O conteúdo é menos extenso. E eu vou aproveitar para me apresentar, que eu não me apresentei, né? Para quem quiser ninguém me dando aula, né? Eu sou Camila Carvalho de Moura, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica. E eu fiz mestrado em Engenharia Elétrica e agora atualmente estou fazendo um doutorado, também em Engenharia Elétrica, mas a minha área de concentração é fotônica, a arte de lidar com os fótons. Vocês estão escutando um barulho? É que hoje temos participação especial de Buda, né, Buda? Queria saber como que é quão difícil é dar aula com uma papagaia gritando do lado, mas tá tudo certo, né, Buda? Então vamos começar nossa aula. Sou formada na UTFPR, esqueci de dizer isso. Trabalho no laboratório de fotônica, que atualmente agora tá fechado por causa desse caos, mas tá tudo certo. Conceito de função. Dados dois conjuntos não vazios, A e B. Então, a gente vai ter o primeiro conjunto A e o segundo conjunto B. Em uma função de A em B, então a gente escreve com a flecha da função em A em B, é uma regra que associa cada elemento de X pertencente a A um único elemento de Y pertencente a B. Ou seja, é uma função f que transforma o x em A em Y em B. E só lembrando da última aula, a função é que associa dois conjuntos. Então aqui a gente tem uma associação entre os elementos x do conjunto A com os elementos de y do conjunto B. Então a função aqui descrita pode ser, por exemplo, todos os elementos em A multiplica por 2 e se torna o elemento em B aqui, o y. Todo x multiplicado por 2 se torna y. Então seria escrito de que maneira? Y é igual a 2 vezes x. Então, você vai entrar com 0 aqui, igual a gente viu na aula passada, y sai 0. Então, aqui, se eu tivesse o elemento x valendo 2, a função aqui que multiplica por 2 seria como o y4. Então, essa relação entre o primeiro e o segundo conjunto, a gente chama de função. E aqui o conjunto A é os elementos x e o conjunto B, os elementos y. Então, essa seria a regra mais básica para entender o que é uma função. Ao conjunto A chamamos de domínio da função. E ele é representado por D, o D grande F. E ao conjunto B chamamos de contradomínio da função. Isso aqui é bem importante, que confunde bastante. Que é o CDF. Para cada elemento X pertencente a A, ao elemento Y pertencente a B, chamaríamos de imagem de x pela função f e representaríamos por y igual a f de x. Lê-se f de x. O conjunto de todos os valores de y, que são a imagem dos valores de x, chamaremos de conjunto imagem da função m de f. E note que o conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio da função. Tá, é bastante informação aqui, então eu vou pôr um exemplificar que fica mais fácil. Então, a gente tem aqui o conjunto A, a gente vai sempre chamar de domínio da função. Né, Buda? Você concorda? Domínio da função. O domínio da função são todos os elementos, todos os x's aqui do conjunto A. E no conjunto B tem duas coisas. Primeiro, eu posso ter, igual a gente viu na aula passada, eu posso ter elementos aqui que não tem relação com o conjunto A. Por exemplo, para ser uma função, todos os elementos aqui x tem que ter uma relação em y. Mas tem alguns elementos do conjunto B que eles não vão ter essa relação. Né? Você gosta de matemática? Né? Não gosto, né? Eu gosto. Então, matemática é legal, fala pra todo mundo lá. Eu amo matemática, eu sou uma papagaia que aprendeu matemática em casa. Então, todo o conjunto B
inteiro, eu vou chamar ele de contradomínio. Então, ele é o contradomínio da função. Mas os elementos y que tem relação com x, o conjunto deles eu vou chamar de imagem IM da função. Então, a gente tem três conjuntos aqui para saber. Conjunto A é sempre o domínio da função, os elementos do conjunto A. Os elementos do conjunto B, todo o conjunto B é o contradomínio da função. E a imagem da função são os elementos que estão relacionados a x. Então, todos os y relacionados a x, eles são a imagem da função. Outra coisa importante que os meus alunos, eles sempre confundiam, y e f de x é a mesma coisa. Então, sempre que tiver lá f de x igual a, o exemplo anterior, 2x, na verdade, ele está falando aqui que f de x é o próprio y. É igual, não vai mudar nada, não vai causar nenhum caos, nada. F de x é igual a y. E aqui ele dá um exemplo que fica mais fácil de entender, né? Então, aqui o conjunto A, ele tem o elemento 0, 1, 2, 3 e 4, né? E o conjunto B tem o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O B é mais extenso. A função f de A em B. Então, A são os elementos x e B, y. É dada pela função f de 2x. Olha que interessante. Então, a relação entre os dois é 2x. Os dois conjuntos, né? Ou seja, cada elemento de x pertencente a A, nós temos um dobro, né? Que é dado pela relação aqui 2x, de y pertencente a B. Né? Como funciona isso? Então, se eu pegar aqui o elemento, eu vou circular o 2 aqui do conjunto A, ele é o elemento, o x valendo 2. Se eu entrar aqui na minha funçãozinha 2x, 2 vezes 2, 4, então a gente vai ter associado a ele um y, 4. Então, a função, deixa eu achar aqui onde está o mouse, a função, você tem aqui o x que é a entrada e a saída que é o y. Então, f de x, que é o y, lembrar sempre disso, é a saída da entrada x. Então, a relação entre eles é o 2x. Então, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, ele está mostrando essa relação. Então, esse primeiro conjunto A, lembre-se, vai ser o domínio da função. E o B tem nos dois casos. Tem o contradomínio, que é eu pegar inteiro ele, o B inteiro aqui, é o contradomínio da função. E aqui tem um caso especial. Você lembra que ele falou que o B, ele tem uma relação aqui, ó, de números que não estão correlacionados a A? Essa daqui, ele não faz parte da imagem. O que faz parte da imagem é exatamente os números, os valores de y que são correlacionados a x. Então, essa aqui seria a imagem da função. Nossa, tá bom, hein? Então, só o y, os valores aqui y, os elementos y correlacionados a x, essa é a imagem do domínio, a imagem do conjunto B. Então, conjunto A, domínio da função, todos os valores que x pode assumir ali nessa função, nesse conjunto. Conjunto B, a gente tem o contradomínio, que é todos os valores que o conjunto B tem. E dentro do contradomínio, a gente tem os valores específicos que estão relacionados ao A através da função, que é a imagem da função. Beleza? Então, se a gente for parar para pensar, nessa função aqui, que é 2x, qual seria o valor de x que daria 1? Y igual a 1. Se você for parar para pensar, 0. 0 não dá. 1. 1 também não dá. Então, você não teria um valor, nessa função, você não teria um valor em x, que você entra com o valor de x e sai com um y valendo 1, ou aqui no caso, valendo 3, valendo 5, valendo 7.
Esses são fora da imagem da função. Neste exemplo, temos que o conjunto imagem é dado por 0, 2, 4, 6 e 8. Se uma função tiver como domínio e contradomínio o conjunto dos números reais, isto é, função dos reais para os reais, é chamada de função real. Está embaixo aqui da gravação, mas função real é conjunto A, que são todos os números reais. Opa! Conjunto A, todos os números reais. E ele está relacionado ao conjunto B, que também tem todos os números reais como imagem, contradomínio. Seria uma função real. Essa função aqui é uma função real? Sim, é uma função real, porque os números nela estão dentro do conjunto dos reais. Então, ela também é uma função real, além de ser uma função, no caso aqui, que ele está mostrando, uma função natural, e também está dentro da função dos inteiros. Em geral, o domínio e o contradomínio de uma função já vêm explicitados, como vimos anteriormente. Porém, em alguns casos, isto não acontece. Neste caso, não é dado domínio nem o contradomínio. E iremos assumir que a função é uma função real, ou seja, função de R em R. Então, quando ele não falar lá se tem domínio ou contradomínio ou qual imagem, quando ele não falar nada assim muito explícito da função, você só assume que é uma função dos reais para os reais. Senão você vai ter que adivinhar se é natural, se é inteiro, se é racional e irracional, daí fica muito complicado. Então, você sempre vai assumir que é dos reais para os reais, quando ele não te dá o domínio e a imagem. No entanto, ao fazermos isso, corremos o risco de assumirmos valores para x que não possuem imagem real. Problema. O que é um erro, pois consideramos que o contradomínio é um conjunto dos números reais. Então, o que ele está falando aqui? Que o contradomínio da função, ela está contido nos reais. Lembra do contido, que é o Czinho estilizado? Então, o contradomínio da função ela tem que estar contida nos reais. E se a gente colocar um valor de x na entrada, no domínio, que saia uma imagem que não é real, o que acontece? Daí ela não vai ser uma função real. Então, agora a gente vai avaliar dos dois casos que isso pode acontecer. No primeiro caso aqui, ó, antes de ler tudo isso que está escrito aí, né? Carrega, pronto, carregou. Ele dá aqui que f de x é igual a raiz de 3 menos x. Então, a gente pode dizer aqui que y, a imagem, vai ser igual a raiz de 3 menos x. Então, eu vou entrar com x qualquer aqui. Qualquer valor de x que você pode entrar aqui. Menos um valor de x que dê y, que não pertence aos reais. Então, por exemplo, imaginário. Se você entra com o valor de x e sai um y imaginário aqui, não é uma função real. E é isso que a gente tem que evitar. Então, no caso aqui, qual que é a regra? Para isso aqui ser um número imaginário, ele tem que ser uma raiz negativa. Por exemplo, raiz de menos 1, raiz de menos 2. Isso aqui são números imaginários. E você tem que evitar isso. Então, para evitar os números imaginários e o grito do Buda, essa raiz ela tem que ser maior ou igual a 0. Ah, mas por quê? Raiz quadrada de 0 dá quantos? Dá 0. Raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada negativa. Não precisa nem ser menos 1, pode ser menos 0,001. Raiz quadrada negativa dá número imaginário. Então, aqui nós teríamos números imaginários. E nós não queremos isso, a gente quer um contradomínio, uma imagem real. Então, a gente tem que ter um número maior ou igual a 0. Então, esse valor da raiz aqui tem que ser maior ou igual a 0. Especificamente dentro, né? Então, vamos lá. O que a gente tem ali? Raiz de 3 menos x. Ela não pode dar uma raiz negativa. Então, o valor que x pode assumir, quais valores de x que eu posso entrar aqui? A gente vai ter que 3 menos
x tem que ser maior ou igual a zero. Essa parte aqui da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Se a gente isolar isso aqui, vai ficar 3 maior ou igual a x. Ou, né, invertendo toda a equação aqui, x menor ou igual a 3. Quando você inverte a equação, tem que inverter ela inteira, de cabo a rabo, não é só o símbolo do meio. Então, x ela tem que ser, no caso aqui, o x ele tem que ser um valor menor ou igual a 3. Então, o 3 tem que ser maior que x, ou o x tem que ser menor ou igual a 3. O que acontece? Então, vamos imaginar aqui. Se eu substituísse nessa expressão aqui o valor de... Se ele tem que ser menor ou igual a 3, então eu vou substituir isso nessa 3. Se eu entrar com 3, vou pôr aqui em cima. Se x entra com 3, a gente sai com y. 3 menos 3, 0. 0 faz parte. Raiz quadrada de 0 é 0. Se eu entrar com x valendo 2. 3 menos 2, 1. Então, y vale 1. Raiz quadrada de 1? Sim. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, nesse caso, também não teria problema de ter a raiz quadrada de 1. Agora, um valor maior que 3 ali, que ele está limitando. 4. 3 menos 4 vai dar menos 1. Menos 1, raiz de menos 1, é um número imaginário, não está dentro dos reais. Se é um número imaginário, então, esse valor de 4 não pode entrar nessa expressão. Então, a resposta seria que os valores de x, se a gente montar na reta dos reais aqui, a gente vai ter aqui 3, uma bolinha fechada, porque aqui é menor ou igual a 3. Então, qualquer valor abaixo de 3, e ele não especifica o fim, então a gente vai assumir que até menos infinito, é plausível de usar nossa expressão aqui, raiz de 3 menos x. Qualquer valor acima de 3 já entra no mundo dos imaginários, que é o que a gente não quer. A gente quer dos reais para os reais. Então, vou ler aqui. Seja f de x a raiz de 3 menos 1. Note que se escolhermos qualquer valor para x maior que 3, teremos a raiz, um valor negativo, e nos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, porque é da imaginária. Logo, a função f não está definida na forma a função dos reais para os reais. Se tivesse lá a função do imaginário para os imaginários, dos reais mais os imaginários, se eu tivesse especificado não tinha problema, mas as especificações aqui é reais para os reais. Para que f de x possa ser de fato uma função, iremos retirar do seu domínio todos os valores maiores que 3. Domínio, valores que x pode assumir. Sempre lembre disso. Domínio são os valores que o x pode assumir. Todos os valores maiores que 3. Assim obteremos que... Daí ele continua aqui, né? Continua, quer dizer, não continuava, mas a gente sabe que para raízes, agora a gente faz a lei universal aqui, valores que x pode assumir, valores do domínio da função, valores que x pode assumir. Então sabemos que para raiz quadrada a gente não pode ter um número negativo, então ela tem que ser sempre maior ou igual a 0. E o que tem que ser maior ou igual a 0? A parte de dentro. Então, qualquer valor, qualquer expressão que tiver aqui, tem que ser maior ou igual a 0. Segundo caso, que pode dar imaginário e não é real. Com variáveis, um denominador. Então, aqui a gente tem a parte de cima da função e a parte de baixo, né? O denominador. Então, aqui, vamos dizer, y é igual a 1 sobre x. Tem um monte de cachorro latindo, desculpa se vocês estiveram escutando, porque eu não consigo controlar o cachorro do vizinho, né? Y é igual a 1 sobre x. É a mesma coisa que f de x. Só que a gente não pode atribuir a x qualquer valor. Vamos imaginar aqui que valor que daria ruim, que não daria certo aqui.
o valor poderia ser 0. Não podia não, o valor é 0. Então, no denominador, toda a expressão que tiver no denominador, ela não pode dar 0. Porque 1 dividido por 0 dá quantos? 1 dividido por 0 dá infinito, mas a gente vai ignorar o infinito. Então, 1 dividido por 0 aqui vai entrar no mundo lá dos imaginários e não é real, mais fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para dar certo isso, a gente tem que ter no denominador um valor diferente de 0. Eu estou virando uma escalada papagaística. Então, qualquer valor aqui de x, eu posso atribuir desde que seja diferente de 0. Eu posso colocar... posso colocar π? Pode. Posso colocar, sei lá, raiz de 2? Pode. Posso colocar menos 1? Pode. Todos esses valores, ele vai dar um resultado aqui, que é no mundo dos reais. E aqui não. 0 não vai dar um resultado real. Então, o 0 não pode ser a resposta. X não pode entrar aqui de maneira que o denominador dê 0. Então, neste caso, precisamos analisar quando o denominador é 0. Uma vez que não existe divisão por 0 nos reais, é o que eu disse. Logo, no exemplo acima, temos que o domínio de f é os reais menos 0, ou R asterisco. Lembra lá? A gente tinha o R asterisco, que era o R sem o valor de 0. Tinha o R positivo, que era o valores positivos dos reais. Tinha os valores positivos do real. E tinha os valores negativos dos reais. Então, seria o R menos. Esses três são subconjuntos dos reais. Então, nesse caso aqui, a gente pode entrar com o x aqui, o valor do domínio da função, valores que o x pode assumir. Qualquer um, desde que não seja o 0. Com variáveis no radicando de raiz com índice par. Já analisamos no exemplo anterior desse caso e vimos que precisamos retirar do domínio os valores que tornam a raiz negativa. Então, vamos lá. Ainda não está no fim, eu vou só fazer um exemplo aqui. Então, se eu tiver aqui uma raiz quadrada de 2 menos x. Eu quero saber o domínio, ou seja, os valores que x vai assumir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 menos x maior ou igual a 0. Aqui tem que ser uma flecha. Maior ou igual a 0. Então, sempre que tiver a raiz, você tem que pensar, a raiz não pode ser negativa. Então, 2 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Se eu isolar, eu vou ficar com x menor ou igual a 2. Então, qualquer valor aqui de x que seja menor ou igual a 2 é possível para que essa função seja dos reais para os reais. Certo? Segundo caso. Eu vou lá ter aqui, 5 divididos por 2 menos x. Esse aqui não tem raiz, mas tem o denominador. E esse denominador inteiro, ele tem que ser diferente de 0. Então, 2 menos x tem que ser diferente de 0. Logo, x tem que ser diferente de 2. Então, nesse caso aqui, o domínio da função são todos os valores de x, quer dizer, todos os valores dos reais menos 2. 2 está fora do domínio. Aqui em cima também. Se você vê o domínio da função, vai ser todos os valores de x menor ou igual a 2. Então, nesses dois casos, a divisão do denominador dá 0, não pode, e a raiz ser negativa também não pode. E a aula foi um pouco mais curta, mas... E com o atrapalhamento da nossa queridona aqui, né? Minha queridona. Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a aula e até mais.